pobreza em que viveu. E conta também como aos 12 anos se sentia já tão adulto que era capaz de pôr termo à própria vida. Como é que Jorge se conseguiu desviar da morte? Vai ouvir dentro de alguns minutos aqui na Renascença. Open up your door. I can't see your face no more. Love is so hard to find, and even harder to define. Oh, open up your door, 'cause we've time to give, and I'm feeling it so much more. Open up the door. Open up your door. Up the door. I can't hear your voice no more. I just want to make you smile, maybe stay with you a while. Oh, open up your door, we've time to give. My feelings aren't so obscure. Open up the door. Open up your door. Atravessamos neste momento a noite mais escura da história do cristianismo. Pensando em Pedro, questionamos o que fica em cada um de nós da história do seu arrependimento, de cada vez que um galo canta a anunciar um novo dia.
Talvez o sobressalto no coração de percebermos que somos tão frágeis e tão potencialmente pecadores como Ele. E a esperança de que talvez um dia encontremos a única salvação possível, Deus. Olhando para Judas, pensamos que coração humano poderia suportar uma dor assim, ao perceber a dimensão do seu pecado. E que homem poderia conter dentro de si todo o desespero que se seguiu. Das histórias de traição, retemos que Deus é a maior e a única força de Pedro, tal como a encontrou em Cristo. A Judas faltou-lhe acreditar que o amor do Mestre era maior do que a sua traição. Ainda há pouco tempo ouvimos o Papa Francisco dizer: o perdão de Deus é maior do que todo o pecado. É de pecado e redenção que falamos esta noite, aqui na sua rádio, com histórias de vida que um dia estiveram assim perdidas, mas mesmo assim encontraram um novo caminho. Um caminho cheio de esperança. Renascença. Tenha uma boa noite, uma Santa Páscoa. Apoiado na certeza da ressurreição, há quem tenha estado quase sempre longe da vida, até que um dia encontrou a luz. Jorge Simão, hoje com 54 anos, recorda a infância de extrema pobreza em que viveu e como aos 12 anos se sentia já tão adulto que era capaz de pôr termo à própria vida. Uma entrevista de Aura Miguel para ouvir agora na sua rádio. Nasci numa família extremamente pobre e com 6 anos, no dia que fui para a escola primária, também fui trabalhar para uma padaria à noite. Portanto, trabalhava de noite e estudava de dia. Eu era, apesar de ser o irmão mais novo, era muito responsável e tive que trabalhar e sustentar a casa. Mas quando chegava à escola encontrava meninos que tinham uma infância normal, Sim. não é? Isso seria E eu não difícil. não sabia estudar, porque a minha mãe e o meu pai eram analfabetos. Eu perguntava aos meus colegas como é que eu estudava, como é que ele tirava notas. Eu não sabia sequer estudar. Era muito difícil e também não tinha cabeça para estudar. Nem descansava o suficiente. Não descansava. E perto dos 12 anos, minha vida era mesmo um inferno. Tentei suicídio, estive no hospital de Cascais muito mal, quase a falecer. Mas com 12 anos, ainda se é criança. Sim, mas eu não era criança, eu era adulto, eu nunca fui criança. Eu nunca fui porque senti sempre as dificuldades na minha casa. Portanto, eu nunca tive um brinquedo. Comia muitas vezes do lixo, todos os dias de manhã ia ao lixo para arranjar brinquedos ou para comer. Portanto, as coisas eram muito difíceis. E depois o meu pai faleceu, aí as coisas Que agravaram-se. idade tinha? Tinha 14 anos, depois fui trabalhar para a Câmara de Cascais, tinha 1,53 m, pesava 53 kg, era pequenino. O único lugar que havia era nas obras, para as valas. Portanto, claro que quando me apresentaram ao encarregado, ele disse que não me ia pôr nas valas, porque não tinha sequer corpo para estar lá. Então fui para as obras, portanto, como servente pedreiro. E aí foi terrível também, porque eu não conseguia pegar num balde, não é? Entretanto, também gostava muito do desporto, eu tinha jeito para o desporto, pensava na fama, era a fama e o dinheiro, portanto, aqueles objetivos de ser alguém, ir ao Sporting, jogar futebol e essas coisas todas. Entretanto, fazia o meu estudo e também trabalhava de noite, portanto, andava sempre em esgotamentos constantes. Depois fui para a tropa. Mas que horizonte é que tinha? O horizonte da sua vida, assim, olhava para a frente, com uma vida assim tão dura. Não dá para explicar, era uma infelicidade terrível. Eu estava sempre muito triste, muito deprimido. Depois eu ia aos médicos, aliás, as minhas colegas do trabalho, uma vez até me levaram um psiquiatra, porque eu depois tinha uma motorizada, andava a alta velocidade para tentar mesmo ir em contra os automóveis e tal. Portanto, a minha vida era mesmo uma tragédia. Entretanto, fui para a Marinha, portanto, apanhei um esgotamento porque fazia desporto de alta competição nessa altura, de atletismo de maratonas. E claro, como não tinha descanso, quando saí da Marinha tinha um esgotamento, estava mesmo muito mal. E a partir daí, depois casei, para fugir àquela parte familiar, apesar de ser o irmão mais novo, tinha que trabalhar para aquilo, portanto, para sustentar que a minha mãe era doente, e o meu irmão também, apesar de ser mais velho, não gostava de trabalhar, e portanto as coisas eram muito difíceis. E depois, esse casamento, nasceu um filho, portanto, programámos esse filho para ser uma criança perfeita e tal, e aí começou a mudança da minha vida. Portanto, ele nasceu com síndrome, uma doença rara, síndrome criptotrironei, portanto, uma doença extremamente complexa. Não sabíamos quanto tempo é que ele ia viver. Passava a vida toda no hospital, todas as horas nos hospitais, ele correu os hospitais todos.
ainda continua, sempre com operações, mas sempre com uma alegria. Portanto, mas, desculpe, como é que encontrava essa alegria? De repente todas as circunstâncias parecem negativas, não é? Sim. Todo o seu percurso de vida, tudo sempre difícil, parece que havia uma espécie de escuridão à sua frente, e como é que encontra essa força? Eu começo a ver o meu filho, ao princípio, pronto, ele sofria, era pequenino, ele não se manifestava, mas depois ele tinha sempre uma grande alegria, mas eu não me apercebia, portanto, a minha infelicidade era muito grande. E depois eu divorciei-me, portanto, as coisas complicaram-se, a gente não dormia, a relação era muito negativa, portanto, todos os dias a caminho dos hospitais e tal, portanto, a nossa relação começou a ficar negativa e separámos-nos e o meu filho foi crescendo, aos 12 anos faz uma intervenção cirúrgica extremamente grave, que era o cerebral, portanto, ao crânio, teve quase a morrer o meu filho. E nessa altura eu ficava durante a noite, toda a noite ao pé do meu filho, e a mãe ia para lá durante o dia. E um desses dias eu saí e eu não estava completamente afastado da igreja. Portanto, eu, desde a morte do meu pai, estava afastado da igreja. Porquê? Que estava revoltado? Estava completamente revoltado. Eu era batizado, eu fui revoltado pela morte do meu pai, porque eu ajudava à missa, e aos salesianos, eles gostavam muito de mim, até havia lá um cinema, eles ia de graça ao cinema, levavam-me para Fátima, ajudava à missa e tudo. Mas fiquei revoltado, porque no dia do funeral, o padre que eu ajudava todos os dias começou a falar de detergente, eu não percebi, não entendia. Portanto, ele falou de detergente, agora, se fosse agora, eu entendia. Naquela altura não entendi, eu estava a sofrer tanto, ainda por cima era uma pessoa que estava muito em contato comigo e eu não entendi. Fiquei completamente revoltado. A Nunca falar mais. de detergentes? Sim, a homilia dele foi assim um bocado, pronto. Se calhar por parábolas. Isso. Sim, parábolas, qualquer coisa, mas eu não entendi. O sofrimento, naquela altura, não deu para entender. Claro que se fosse agora, as coisas eram diferentes. E se calhar se não percebesse, perguntava. Na altura não tinha força para isso. Força. E rejeitei completamente. Eu nunca mais entrei numa igreja. Eu fazia competições. Era engraçado, porque eu ia muitas vezes ao estrangeiro às maratonas. Sem dar conta, entrava dentro das igrejas. Ficava ali sentado e tal. E, sem perceber. Só que um dia, em França, lá numa catedral, entrei a um colega meu, que era muito brincalhão, veio atrás de mim, era escondido, às escondidas, entrei e ele veio assim, vais para a igreja, tu tens vergonha de ir para a igreja, vais rezar para o teu filho? Eu, não, mas eu não ia rezar para o meu filho, era chamado, e eu assim, ficava assim, comecei a pensar. Era uma necessidade que tinha, era uma necessidade, interior, ficava ali, entretanto, depois do meu filho, um desses dias, desses ali do Hospital São José. Quando ficou toda a noite à cabeceira dele? À cabeceira dele, entra dentro daquela igreja do Martim Muniz. Estavam a celebrar a Eucaristia, eu entrei, sentei-me, e na homilia o padre praticamente falou para mim, sem me conhecer, falou para mim. Ele disse duas coisas que até hoje nunca mais me esqueci. Uma das primeiras é que nós sofríamos por antecipação, sofríamos muito por coisas que nunca iriam acontecer. Portanto, era exatamente isso. Porque eu nessa altura tinha-me dedicado à construção civil e eu estava sempre preocupado com os ordenados. Logo no dia 1 pagava os ordenados, mas já estava preocupado no outro mês. Portanto, era uma antecipação, um desgaste muito grande. A outra parte foi que nós procurávamos a riqueza de bens que depois na vida não queríamos utilizar. Portanto, era desnecessário, tanta ambição, tanta coisa. Era exatamente isso que eu procurava. E comecei a pensar. E comecei a perceber que havia um determinado sentido. Que eu, nessa altura, já apanhei os 2002, que era a crise económica. Eu entrei numa crise financeira terrível, que ainda estou até hoje, não é? O ordenado melhorado e aquelas coisas todas, que continuo. E nessa altura, tenho um amigo meu, que é o Fernando Santos, o treinador da Grécia, que somos muito amigos, ia muito para a casa dele, e ele falava muito, me gostava de ouvir, falava muito já a parte espiritual, e ele disse-me assim... Portanto, desde esse momento em que entrou na igreja, quando saiu da cabeceira do seu filho e ouviu isto, isso ficou lá a martelar. E depois comecei a falar, veio muito do coração, estávamos a falar, numa das conversas, e ele diz-me assim... Jorge, estou aqui, tu devias tirar um curso de cristandade. Eu era assim, um curso de cristandade, onde é que se tira isso? Portanto, normalmente as pessoas perguntam, o que é isso? Eu não, onde é que se tira isso? Portanto, tinha uma necessidade muito grande. Mas queres entrar? Mas e aquelas resistências que tinha antes? Começou a desaparecer e comecei a procurar muitos livros de autoestima, daqueles livros de... aquelas frases de religião, aquelas frases, comecei a tentar, comprei uma Bíblia, comecei a ler o Evangelho, comecei a tentar perceber, uma necessidade, mas muito longe ainda de perceber o que é que estava a acontecer. Entretanto, ele quando diz aquilo, era uma semana depois, ele conseguiu me encaixar lá no curso e foi, pronto, no primeiro dia foi fantástico. Portanto, foi quando encontrei o Padre Damas, não é? Porque eu não o conhecia de lado nenhum. Aquela frase do fantástico
tocou-me no meu coração, que eu fiquei... Qual frase? A frase do fantástico, Cristo é fantástico, Deus é fantástico. Portanto, ele baixava os braços, e aquela frase, quando a gente estava lá ao pé logo no primeiro dia, o fantástico, eu fiquei assim completamente derretido. Entrou uma coisa pelo meu coração adentro que eu fiquei completamente surpreendido. E depois fui para o quarto, né, depois dessa Eucaristia, e mandei mensagens de amor para toda a gente, para o Fernando Santos, para os meus amigos todos, coisas assim fantásticas. E portanto, isto era uma quarta, e na quinta-feira ainda frequentei o curso, na sexta-feira já não, adoeci. Mas foi uma coisa estranha, porque éramos 3 pessoas. Um vírus, uma intoxicação? Não, eu fiquei com umas dores fortíssimas e fiquei fechado. E o Fernando Santos já tinha aquela mensagem toda à espera, e quando era no sábado faziam aquela lotreia, que era a apresentação, final, sim. Toda à espera que eu fosse muito eufórico e tal. Eu não, porque eu estava cheio de dor do estômago, eram umas dores fortíssimas, não vomitava, não tinha nada, mas eram umas dores insuportáveis. E eu estava ali encolhido, e ele muito espantoso. O que é que se passa? O que é que o Jorge não gosta? Então, com aquelas mensagens, não gosta. Depois alguém lhe disse que eu estava muito doente. E depois eu fui dar o meu testemunho, quase não conseguia falar. Então, o que é que se passou e tal? O que é que a doença? Assim, na brincadeira, assim, pensou assim, um bocado brincalhoso. Isto foi uma limpeza espiritual. E, de facto, foi. Quando andei um mês assim a sofrer. Mas certo daquilo que tinha encontrado. Tinha encontrado. Portanto, o seu grande encontro, podemos dizer assim, foi nesse momento, nesse primeiro dia, quando entrou e que escreveu essas mensagens. Mas quando escreveu foi porquê? Porque tinha necessidade de dizer aos outros? Eu tinha necessidade, era uma alegria, aliás, nunca mais saiu dentro de mim, é uma alegria espantosa, não é? E depois aconteceu coisas, fiquei esse doente o mês todo, fiz montes de exames, não tinha problema nenhum. Tinha comprado um carro em 2002, que ainda o tenho até hoje, que tinha um rádio, o rádio era novo, avariou. Sabe o que é que eu ouvia? O AM, o Padre Damaso. Impressionante. Isto tudo a seguir ao Conselho Cristanato, tudo seguido. Entretanto, eu andava na Câmara, e a Câmara comprou na altura um carro com um rádio novo, avariou também. O rádio era o Padre Damaso, só que eu ouvia. Mudaram o rádio. Perseguição radiofónica. Era impressionante. Estava sempre a ouvir o Padre Damaso, quando o rádio só ouvia o Padre Damaso. Mas comecei, não sei explicar como é que entrei como voluntário nas prisões, porque o Padre Damaso não foi ele que me escolheu, eu apareci, já não sei como é que foi. Mas porquê que foi? Porque o seu filho continuava doente e continua ainda a precisar de apoio, não é? Podia ter canalizado só para dentro da família. Não, mas eu não, virei para todas as pessoas. Saí do Conselho, encontrei 2 senhoras que estavam uma a dormir em tomar no comboio, alguém me disse, eu fui buscá-la, pus em minha casa, com grandes dificuldades, levei-a para lá, portanto, uma sem-abrigo. Sem-abrigo. E depois fui buscar outra, encontrei outra, também levei para a minha casa, com grandes dificuldades financeiras. Porquê? Não sei. Eu tratava como fosse, eu já não tinha mãe, minha mãe já tinha falecido, eu tratava-as como fosse, minha mãe tinha uma necessidade, tratava-as, fazia-lhes o comer, é que fazia o comer, porque elas não faziam nada, ajudava-as, fazia tudo, depois arranjei um lar, depois já quando as coisas já estavam muito complicadas, consegui arranjar o sítio para elas irem, e foram. Começou a procurar pessoas que precisassem da sua companhia. Comecei a ir depois para o sem-abrigo, nos dias de Natais e Ano Novo arrancava e portanto, ia para Lisboa, ajudava. E o seu filho? O meu filho sempre com o pé do meu filho. O meu filho nunca o deixei. O meu filho, até hoje, o meu filho nunca foi uma consulta sem o pai, nem a mãe. Sempre os dois. Portanto, a gente estamos sempre presentes na vida do meu filho. E o meu filho é espantoso. Aqui, se calhar, entra a parte principal de justiça. Portanto, qualquer pessoa ficaria revoltado com uma situação destas. Eu não. O meu filho é das coisas mais espantosas que Deus me deu. O meu filho sofre muito e está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre contente. Ele mesmo naquela operação, quando ia, a gente a saber que ele se calhar não ia sobreviver, ele brincou connosco, comigo e com a mãe, eu chorava e a mãe chorava, mas ele ria. E mesmo agora está sempre feliz, portanto, sofre imenso, é voluntário, vai para a luta contra a fome. Eu nunca lhe disse a ele o que é que para fazer ou não. Como é a dizer, ele é incapacitado mesmo para nível intelectual, não consegue aprender, não consegue fazer muitas coisas, não consegue quase andar. E ele ia para a luta contra a fome e estava lá o fim de semana todo. E eu depois até escrevi no Facebook, tu és uma pessoa espantosa.
as outras pessoas vão para a luta contra a fome, dão aquilo que têm o tempo, têm a saúde, têm tudo. Agora tu não, tu vais para lá, estás lá um fim de semana todo e depois o resto da semana está deitado, que ele ficava completamente estourado e continuou. Ouvindo, nós percebemos que há uma parte que tem a ver com as coisas difíceis, com o negativo, mas o Jorge fala e é tudo positivo. Portanto, o que é que dá essa força, essa esperança, essa alegria, que apesar do contexto ser todo negativo? Não, assim, aparentemente aos olhos do mundo o contexto é difícil. Não, mas Jesus Cristo, eu nunca mais fui infeliz. Eu antigamente era pessimista, os problemas iam acontecer por antecipação. Agora não, eu nunca mais deixei de dormir por qualquer problema. Antigamente não dormia sequer, não conseguia dormir com comprimidos. Mesmo agora tive problemas graves no meu trabalho, sempre com a maior hora das calmas, sempre feliz, aceito tudo com naturalidade. Os meus colegas... Portanto, o senhor está a falar de uma experiência, não está a falar de uma coisa teórica, não é? Está a falar, quer dizer, da razão da sua felicidade. Sim. É uma razão concreta. Sim, foi este encontro, este encontro, esta alegria, sentir que existe mais qualquer coisa, não é? Portanto, comecei a perceber que no fundo a vida tem outras coisas muito boas, não é? Coisa que não dá valor. Por exemplo, eu tenho o ordenado melhorado, o meu ordenado é 500 euros. Eu fui fazer arquitetura, portanto, os meus colegas todos aflitos porque o dinheiro não chegava para as pepinas, para o material. Eu sobrava-me 100 euros, pagava nunca fiquei a dever a universidade e acabei nos 5 anos, com todos esses problemas financeiros e essas coisas todas, e acabei Mas claro. O Jorge não é um super-homem, portanto, o que é que lhe dá essa... Acho eu, não é? Não, é um homem normal, portanto, o que é que lhe dá essa tenacidade? É Jesus Cristo, é Deus, é procura, é a parte espiritual que eu encontrei. Mesmo quando estou com o Padre Damas, nas visitas, e eu de vez em quando até... Digo aos rapazes, porque eles acham que eles é que são infelizes porque estão presos. E eu às vezes até me chateio. Aqui há dias até havia lá um rapaz que eu achava que ele intelectualmente até era uma pessoa inteligente. E ele sempre manifestava, sempre contra tudo. Sempre a queixar-se, sempre a lamentar-se. E um dia eu tremia por todos os lados. Por não concordar. E eu virei para ele e disse, ouve lá, tu estás aqui, tu tens capacidades para outra coisa, tu estás aqui, és livre, tu aproveita este tempo que estás aqui. Mas ele estava preso, como é que se pode dizer que uma pessoa presa é livre? O corpo pode estar preso, mas a nível da mente é livre. E eu lhe dizia, eu estive preso, eu não estive numa prisão, eu tive estes anos todos praticamente numa prisão, eu não utilizei a minha vida. Portanto, às vezes temos muito espaço e não somos livres. Portanto, e esse rapaz depois começou a estudar. Então ele começou a fazer textos, levava livros, ele lia, fazia o resumo, ele levava os meus professores para corrigir e tal. E começou. Portanto, e continua até hoje lá connosco e tal. Deixa-me fazer uma pergunta. Não tem medo? Já lhe aconteceu muita coisa má e negativa, como ouvimos, mas ainda pode acontecer. Aliás, nas vidas de cada um há sempre momentos de cruz e dificuldade. Não tem medo? Não. Eu perdi completamente o medo. Porquê? Não é por bravata, não é? Porque acha que consegue sozinho, não consegue sozinho, não é? Enfrentar. Não, eu não consigo sozinho. Eu tenho agora Deus comigo, tenho Jesus comigo, tenho a vida comigo. Percebi o que é a essência da vida. Eu sei que a vida é como os dias. Hoje está chuva, amanhã está sol. Hoje está frio, amanhã está calor. A nossa vida é feita de coisas boas e coisas más. E agora estou preparado para tudo isso. É claro que hoje o meu dia pode ser muito bom, pode ser maravilhoso, mas sei perfeitamente que amanhã pode ser mau. Mas estou preparado, simplesmente preparado e aceito. Mas não é resignação, ou é? Não, do contrário, é felicidade, é perceber. Aliás, é engraçado, porque eu até mesmo quando vou à Eucaristia, à missa a Cascais, e estou ao pé das pessoas, sinto o sofrimento das pessoas. O senhor nunca leu nada sobre documentos sobre o sentido do sofrimento, nem nada disso? Nada. Eu li o que está a falar é mesmo da sua experiência da minha pessoal. experiência de vida. Claro que li aqueles livros de autoestima, aquelas frases bonitas, aquelas coisas... Mas isso não chega para dar resposta a um desejo de felicidade, não é? Não. Eu acho que todo esse sofrimento foi um nascimento de um homem novo. E se tivesse que passar, as pessoas dizem, a tua vida foi infeliz. Eu digo, se tivesse que passar novamente isto, eu tinha passado para chegar a este ponto. Eu acho que cheguei ao paraíso. Porque eu agora descobri, eu estou no paraíso, eu sou feliz, extremamente feliz. Eu tinha medo com as mudanças, não sabe, eu cada vez que mudava de local de trabalho, eu sofria
Agora não, Qualquer coisa sabe que tem uma companhia que não o abandona nunca. sei que não me abandona e sei que aquilo é o melhor para mim, mesmo que aquilo seja mau. Como assim? Sei que aquela situação agora pode ser muito negativa, mas aquela situação é para eu chegar a um determinado ponto que eu não conseguiria chegar nunca se não acontecesse. E no fundo foi isto tudo a minha vida, foi chegar a este ponto. Porque se eu não passasse isto tudo, se eu tivesse um filho perfeito, se eu tivesse uma vida de sucesso a nível do meu trabalho, da construção, do dinheiro, eu era um homem completamente perdido. Era um preso, era desses presos que estavam em prisão perpétua. Eu, neste momento, eu praticamente... O seu critério de felicidade é outro agora. Completamente diferente. E o que é que pode dizer a pessoas que têm situações difíceis e que estão sem esperança neste momento? Eu só digo para nunca desistirem. Porque todo o sofrimento tem uma causa, e essa causa é extremamente importante para as nossas vidas. Esse sofrimento pode ser muito doloroso agora, mas de certeza que os dias vão ser muito bons e o sol vai brilhar na vida delas. Porque Deus não dá uma cruz, Deus só dá aquela Deus cruz. também dá a cruz, não é? O seu próprio Não, mas filho. Deus dá a cruz a determinadas pessoas que conseguem aguentar. Ele sabe escolhê-los. Tem um desígnio de preferência, misteriosamente. Misteriosamente, eu acho que sim, eu acho que interessa a nossa vida, viver a vida do dia a dia, gozar aquele dia como fosse o último, todos os dias, com felicidade, com amor, olhar para o próximo e juntamente com os outros, porque não conseguimos viver na vida sozinhos. Não tem sentido. A nossa existência, se for só para nós, não tem sentido, ou para a nossa família. O que é a esperança para si? A esperança para mim é isto, é a alegria de viver. E aceitando e vivendo com tudo que a vida própria me vai trazer, o bom e o mau. E nunca desistir, nem nunca perder a esperança, nem nunca perder a coragem de lutar por os nossos ideais e por aquilo que a gente mais deseja, que é a felicidade. Um ex-recluso e um homem que cresceu sem infância num bairro problemático deram esta noite o seu testemunho sobre o que é pecado e redenção. Nesta noite, que é de sofrimento para tantos, vale a pena adormecer na certeza da ressurreição. E hoje é o dia certo para pedir especialmente a Deus por todos os que, longe dos caminhos de Jesus Cristo, estejam atentos e percebam quando são chamados a mudar o rumo das suas vidas. Boa noite. Desejo-lhe uma Santa Páscoa. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza, si nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Porque tengo dudas, si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti.
nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada... Passou o domingo de Páscoa. Viva em cada Eucaristia Jesus, garantia de vida eterna. E assim desde o ventre de Maria. A excelsa Senhora dos Sinais.